Olá, bem-vindos ao sexto episódio do nosso podcast e seguindo uma sugestão que surgiu na discussão dos primeiros podcasts por ser uma altura propícia para isso, vamos hoje falar da transição entre épocas desportivas, até porque estamos na altura de transitar entre a época 2021 para 2022 e isto e nas diferentes modalidades com que nós trabalhamos, no ciclismo, no triatlo e mesmo no trail ou na corrida de estrada. Ora bem, normalmente há sempre aquele conceito de parar uns 15 dias, 3 semanas, não fazer atividade nenhuma, fazer alguma atividade só para manter alguma condição física. Por outro lado, há os atletas que já chegam a esta fase bastante saturados do treino e a precisarem de desligar de rotinas. Há uma grande panóplia de situações e, caso a caso, deve-se analisar e decidir da melhor forma. Pela nossa experiência e procurando dar aqui as indicações que podem servir de base para essa análise e para a tomada de decisão sobre o que fazer nesta fase, segundo os diferentes atletas, devemos sempre olhar para o que é que o atleta tem feito ao longo das diferentes épocas, se tem conseguido melhorar a prestação de época para época, se as prestações têm sido mais ou menos lineares, se por um lado já estão à procura de alcançar um pouco mais, o porquê de não alcançarem mais, ou seja, o final da época acaba por ser um período para a gente refletir sobre o que é que fizemos ao longo da época, no que poderíamos melhorar e no que podemos alterar então para conseguirmos melhores resultados na época que aí vem. Se olhares para o normal, e vamos pegar mais no exemplo do ciclismo, por ser mais simples e mais fácil de abordar, vamos supor que um atleta atingiu este ano, em termos de FTP, um valor à volta dos 270, 280 ali em janeiro, já numa primeira fase da época, e depois conseguiu evoluir até aos 300 a meio da época, e no final da época ainda conseguiu alcançar os 320, 330 watts. Temos aqui uma amplitude de ganho de potência de cerca de 50 watts. Então, cabe-nos a nós analisar, a nós, treinadores, agentes de desporto, atletas, o que é que conseguimos esta época e o que é que nós pretendemos para a época a seguir. Ou seja, se conseguimos uma evolução de 50 watts esta época, se ficamos dentro do que nos propomos, se queremos mais ainda, se ficamos aquém, e se ficamos aquém, o que é que podemos fazer para alterar estes resultados e o que fizemos ao longo deste ano que passou. Assim, podemos pegar não só na potência que conseguimos alcançar, mas também, por exemplo, na composição corporal, no peso que conseguimos, no peso ideal que conseguimos ao longo da época, para ver também qual foi o momento em que conseguimos a melhor relação potência-peso. E perante isso, já podemos ter uma visão, por exemplo, em termos de peso, até onde podemos perspectivar chegar no próximo ano, se conseguimos chegar aos 70 kg como este ano, ou se podemos até ambicionar chegar aos 69 ou 68, porque isso vai-nos melhorar a relação peso-potência numa subida e pode ser importante para os objetivos que nós tínhamos este ano e que não foram bem como nós queríamos, ou então para nos conseguirmos destacar um pouco mais em relação à performance que temos tido nos últimos anos. E também pode ser também importante nas outras modalidades, porque na corrida um atleta mais leve também depois consegue ser mais rápido e ter um menor desgaste. Por outro lado, em termos de potência, podemos verificar os valores que conseguimos alcançar, como eu estava a dizer, verificar a relação peso-potência e onde é que foi a melhor relação ao longo da época. Para isso, como é óbvio, convém compilar todas as avaliações feitas ao longo da época. É por isso também é necessário documentar bem o trabalho que é feito, não só em termos de trabalho efetivo, e há plataformas que agora registram tudo, como o Training Plan, o Training Peaks, a Zoom também é espetacular para esse tipo de trabalho, o WKO5, por aí fora. Mas temos as avaliações que acabam por ser um documento que assegura exatamente ao certo e com detalhe o que é que conseguimos evoluir de momento para momento da época. Então, se conseguimos evoluir, os tais 50 watts que tínhamos falado, a avaliação
vai-nos dar exatamente com rigor, e convém que as avaliações sejam rigorosas, criteriosas, feitas sobre as mesmas condições, com os mesmos equipamentos e com protocolos válidos para que uma avaliação não comprometa a análise de uma avaliação que venha no futuro ou uma avaliação anterior. E perante isso verificarmos se, por exemplo, na pré-época ou nesta fase de transição, se devemos parar completamente ou não. Isto porquê? Imagina que um atleta que ao longo dos anos tem sempre andado ali à volta dos 310, 330 watts de valor máximo de potência ao longo de uma época. E se época para época, ele vai sempre atrás, a lutar atrás para voltar a alcançar esse valor. Se isso está a acontecer repetidamente, é porque algo está a falhar, e o algo que pode estar a falhar pode ser coisas tão simples como a paragem completa ser, por exemplo, de 3 semanas, como alguns atletas fazem, ou às vezes fazem um mês, ou até mesmo 15 dias. Mas 15 dias acho um tempo curto demais para provocar uma população tão grande do FTP. Mas pode acontecer que o período de paragem e de tanta inatividade e de tanto desleixo com tudo, não só com o treino, mas com a alimentação e com o descanso, porque às vezes os atletas aproveitam para fazer uma multitude de coisas que estão privados ao longo de toda a época, e de haver uma perda tão grande que os atletas às vezes num mês, porque podemos considerar antes da paragem completa ali uma ou 2 semanas, onde há um decréscimo muito significativo do trabalho realizado, e já houve provas para trás, já houve alguma fadiga instalada. Imaginem que o atleta perde 50 watts, ou seja, o atleta ganha 50 watts numa época, na transição volta a perder 40 ou 50 e volta a recuperar esses 50 watts na época a seguir. Ou seja, ele anda sempre ali naquele ioiô, sempre à procura daquele estrago da transição entre épocas e da pré-época, para voltar a conquistar tudo novamente na época a seguir. Então, para isso, devemos olhar da seguinte forma para a transição entre épocas. Verificar se a paragem não é longa demais para o atleta em questão. Se o atleta em questão pode, por exemplo, deixar de pedalar completamente, mas fazer outro tipo de exercícios, ou seja, um trabalho de força, um trabalho de resistência, alguma modalidade esportiva que mantenha alguma atividade dos músculos com que trabalhamos ao longo da época, de forma a não haver uma perda tão expressiva da sua capacidade de força. Ou então, por exemplo, na transição, e quando retomamos a época, não haver aquele período inicial de cargas tão baixas e tão pouco, digamos assim, significativas, não ser tão extenso, para que esse fosso de watts de uma época para a outra não seja tão vincado e consigamos alcançar valores melhores na época a seguir, por haver um decréscimo menos significativo da época 2021 para 2022. Então vamos supor, um atleta que estávamos a falar há bocadinho, que possa ter chegado aos 330 watts esta época. Se a perda de potência da FTP na transição entre épocas for só de cerca de 30 watts e nas épocas anteriores de 50, nós já vamos arrancar para a época seguinte com um valor acima, ou seja, uns degraus acima, ou com 2 ou 3 meses de trabalho mais à frente do que em relação à época anterior. E só isso já nos dá logo uma capacidade, uma janela de oportunidades muito maior de podermos conseguir melhores resultados na nova época que se avizinha. Ou seja, para o mesmo período de tempo, se perspectivarmos um ganho de watts, mesmo que não sejam de 50 watts, mas sejam 40 ou 45, se conseguimos ainda tirar mais 1 kg, a relação peso-potência pode ser mesmo muito significativa, porque 1 kg a menos e 20 watts a mais, no total, na relação peso-potência, pode dar uma melhoria significativa entre épocas. Para final e para resumir, só para dizer então que na transição entre épocas devemos olhar para o que a gente conseguiu ao longo da época, fazer uma análise introspectiva do que é que conseguimos alcançar, verificar se deverá ser uma transição completamente inativa ou com alguma atividade para não se perder completamente tudo o que se trabalhou ao longo de todo o ano, não ser demasiado extensa e depois o retorno ao treino também não ser brando demais como se fazia digamos, no old school das disciplinas de ciclismo e de outras de resistência, de andar a acumular horas durante bastante tempo e só depois começar a colocar intensidade a partir de janeiro ou fevereiro. Não, começamos mais cedo e íamos começando
a fazer com que esse fosso entre uma época e outra e o declínio de intensidade e de FTP seja mais curto e consigamos melhores resultados. Outra coisa que podemos falar num dos próximos podcasts, que já está aí previsto, é o trabalho que se pode fazer de suporte à modalidade, como seja o trabalho de força, para ganhos de força mais significativos, maiores taxas de produção de potência, e conseguimos com isso também irmos buscar mais, vamos supor, 5% no FTP de uma época para a outra, com um trabalho mais efetivo de reforço muscular. Espero que tenham gostado, partilhem, ouçam e votem. Obrigado, até à próxima.